Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João, do canal A Voz da Bíblia. Com muita alegria estou de volta para trazer uma palavra de conforto, uma palavra de incentivo, uma palavra de alerta, uma palavra que vai enriquecer a nossa fé, vai elevar o nosso nível de fé, uma palavra que vai nos despertar para entendermos o significado, a importância da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é eficaz, e ela ensina, ela redaga, ela conduz, ela cura, ela liberta, ela acrescenta fé, ela acrescenta o amor no coração do cristão. E é muito importante nós viver e obedecer a gloriosa palavra. Eu quero falar de um versículo de número 3 do capítulo 16, ou digo melhor, do capítulo 17 do Evangelho de João. É muito importante esse verso e eu amo muito esta palavra. Eu já fiz alguns comentários dentro desse capítulo, eu já fiz vídeo no capítulo 17, mas hoje eu quero focar mais no versículo 3, né? E depois vou estar fazendo um comentário no versículo 1 e o versículo 2, mas eu quero ficar dentro, podemos dizer assim, nesses 3 versos para a glória do nome do Senhor. Só que primeiro eu quero ler o verso de número 3. Só que eu quero pedir para você, meu irmão, meu amigo, você que está pela primeira vez no canal A Voz da Bíblia, eu quero pedir para você ficar comigo até o final desse vídeo, porque Deus vai falar com você. Deus tem algo maravilhoso para passar para você nessa oportunidade através da sua palavra. O verso 3 diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Irmão, eu quero dizer para vocês uma realidade dentro desse versículo, que nós devemos entender esse versículo na sua importância e na sua realidade. Nós temos que entender que esse versículo, dentro desse versículo, está a completude da salvação, está dentro desse versículo. Aqui completa a salvação. Por que eu digo que aqui completa? Esse versículo ele completa, ele é a completude da salvação. Por quê? Porque Jesus já deixou muito claro: e a vida eterna é esta, que te conheçam, Jesus dizendo, que te conheçam, Pai, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quer dizer, a palavra, o próprio Jesus está dizendo que não há Deus fora de Jeová e de Jesus. Não há salvação além de Jeová e de Jesus. Não há vida eterna fora de Jeová e de Jesus. Aqui está o centro da salvação,
para todos aqueles que creem. Aqui está a realidade da salvação. Por que eu digo isso? Porque nós sabemos que não podemos colocar ninguém como intercessor, como mediador da nossa salvação fora de Jesus Cristo ou fora do Espírito Santo. Por que eu quero falar isso? Porque olha bem o que diz o verso primeiro: Pai, é chegada a hora. Jesus orando, falando com o Pai. Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique. Está vendo? Jesus falou isso porque ele é Deus. E o Pai o glorifica e ele também glorifica o Pai, porque eles dois são um. E se você entender essa palavra que eu estou falando de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, você vai compreender e vai entender que Jesus e Deus têm a mesma autoridade, o mesmo poder, a mesma glória. Jesus junto com o Pai, eles têm a mesma autoridade. Quando Jesus disse para os discípulos: se eu não for, o Consolador não vem a vós. Aí ele disse: o Consolador, o Espírito de verdade. Quem é o Espírito de verdade? É um terceiro Deus? Não. O Espírito de verdade é o próprio Deus. Por quê? Porque Deus estava na terra em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. E depois ele subiu, mas ele disse: se eu não for, o Consolador não vem a vós. Quer dizer, Jesus subiu para o trono. E o Espírito Santo, o Deus eterno, que é o próprio Pai de Jesus, ele é que está operando aqui na terra, porque ele é o verdadeiro Espírito Santo. Por isso que eu digo, que eu disse aquela palavra que não há ninguém para interceder a não ser Jesus. Jesus intercede junto ao Pai no trono, e o mesmo Espírito do Pai, a autoridade do Senhor Jeová, que é o Espírito Santo, Pai de todos os Espíritos, ao mesmo tempo ele opera aqui, intercedendo também por nós, aleluia, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, nas nossas dores, nas nossas aflições. Ele mesmo, o Espírito Santo, intercede por nós. Por quê? Porque Deus está lá, que é o nosso Jesus maravilhoso, subiu, e o Espírito do Pai desceu, que é o próprio Pai, porque não há um terceiro Deus. Nós temos que entender essas coisas, porque senão as pessoas vão colocar 3 tronos no céu e vai colocar mais um outro intercessor, como se fosse uma pessoa distinta, mas na verdade não é. Só existe Deus e salvação, porque o versículo só existe Deus e Jesus para a salvação, porque o versículo 3 confirma isso. E a vida eterna é esta, que te conheçam, Deus, a ti só, que te conheço, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, que é Deus também junto com o Pai. Jesus, podemos dizer, o segundo Deus. Por que isso? Porque o próprio Jesus disse que ele também tem um Deus.
Ele chamou o Pai de Deus, ele chamou o Pai de Pai, ele chamou o Pai, ele disse que o Pai era maior do que ele. Então Jesus é o segundo Deus, mas só existe um primeiro e segundo, não existe terceiro, entendeu? Isso que eu quero que os irmãos entendam, não existe terceiro Deus, só dois deuses, Jeová e o Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então, a vida eterna é esta, entendeu? Que nós conheçamos, entendamos e sabemos que só existe salvação em Jeová e em Jesus Cristo. E devemos entender esse versículo na sua importância e na sua completude. A salvação está dentro desta palavra. Não podemos colocar intercessor. Tem gente que diz que tem 3 Deus. Já colocou um outro intercessor além dos 2 que a Bíblia está falando aqui. Já aumentaram mais um. Uma doutrina católica, uma doutrina herege, uma doutrina totalmente fora do padrão das profecias bíblicas. Criaram outro Deus e colocaram no trono junto com o Pai e o Filho. E não existe esse terceiro Deus. Só existe o Espírito Santo, que é o próprio Jeová, que é o mesmo Espírito que Jesus compartilha nele, é o Espírito do Pai, está em Cristo. Jesus não tem um Espírito diferente, não. O mesmo Espírito de Deus, o mesmo Pai está no Filho, que é o segundo Deus, segundo as Escrituras. Porque o próprio Jesus disse, o meu Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Quando ele estava morrendo na cruz. E ele disse também, eu e o Pai somos um em união, porque tem o mesmo pensamento e o mesmo intento. E Jesus hoje intercede por nós junto ao Pai, lá no trono, e o Pai intercede aqui na terra, entendeu? Que é o Espírito Santo por nós. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Filho está lá representando ele, entendeu? Na sua totalidade, o Espírito eterno, o Senhor Jeová está lá, representado por Jesus no trono e o Espírito Santo, Deus verdadeiro, aquele mesmo Espírito que parava sobre as faces das águas antes de o mundo ser formado. Ele é o mesmo que intercede por nós. Louvado seja o nome do Senhor. E ele dizia, e a vida eterna é esta, que te conheço a ti só por único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, quer dizer, já incluiu Jesus aqui como Deus verdadeiro. A quem enviaste? Ele foi enviado aqui porque ele já existia com o Pai antes que tudo fosse formado. No mesmo capítulo 17 de João, ele fala, Pai, eu quero que aqueles que tu me deste participem da mesma glória que eu tinha contigo antes que o mundo fosse formado. Agora tem gente que não se contentaram em colocar mais um intercessor, além de Jesus e Deus, além de Deus, Jeová, o Espírito Eterno e Jesus, colocaram mais um, como o Espírito Santo. Eu quero dizer para vocês que o Espírito Santo é o próprio Pai. É uma porção do Pai, é uma força do Pai, é a glória do Pai, é o poder do Pai que está em Cristo, está aqui na terra intercedendo por nós. E o Pai é tão poderoso que todas as coisas que foram criadas é regida por Espírito. Mas esse Espírito é tirado do próprio Pai. Não é um Espírito individual, é a glória, é o próprio poder do Pai que está operando em tudo. Ele opera nas águas, opera no vento, opera no fogo, opera nas nuvens, opera em tudo, no mar, na terra. Ele opera nas aves do céu e nos animais. Ele opera no homem. Só que o homem tem uma coisa diferente, que Deus soprou no homem. Nós temos uma partícula do Espírito em nós. Por isso que a Bíblia fala que quando o homem morrer, o espírito volta a Deus e a alma vai para o Sheol. Por isso que a Bíblia fala, o espírito volta a Deus, porque é algo de Deus.
Se o homem ele for condenado, ele vai ser condenado na ressurreição, ele vai ressuscitar para ser jogado no lago de fogo, se ele for um ímpio. O corpo e a alma, o espírito volta para Deus. Essa é a verdade da palavra do Senhor. Então, irmão, fique com esta palavra. E tem gente que não se contentou, só para resumir, colocar um terceiro Deus no trono, entendeu? Que é uma doutrina católica herege, uma doutrina falsa, que não existe base nas escrituras. Aí ele ainda colocaram Maria como intercessora. Tem gente que ora para vários tipos de santos, diz que está intercedendo. Tem gente que pede por Benedito, pede por Raimundo, pede por João, pede por Pedro, intercede por nós, São Pedro, intercede por nós, Maria, intercede por nós, sabe? Um monte de coisa. A idolatria é tão grande, a besteira é tão grande, a ignorância é tão grande, que o cara arruma um intercessor e tem aquilo como Deus, como intercessor. Essa área da canonização que a Igreja Católica usa, canoniza as pessoas, aí diz que as pessoas viram santas, e essas pessoas têm poder de interceder. Meu Deus do céu, só existe um intercessor entre Deus e o homem, Jesus Cristo e o próprio Deus, porque os dois são um. É como se um estivesse glorificando o outro, irmão. É o que o versículo primeiro fala aqui. Me glorifica, Pai Santo, porque o teu Filho também te glorifica. Um glorifica o outro, um exalta o outro, porque os dois são um em completude, em sinceridade, em amor, em justiça, em glória e em poder. Essa é a verdade da palavra do Senhor. Fica com esta palavra. Cuidado com esse negócio de arrumar outro intercessor. Ah, mas eu sou religioso. A religião não salva. O que salva é esse versículo. Só existe um Deus verdadeiro, é Jesus Cristo a quem enviaste. É esses que têm poder de salvar, e fora deles não há salvador, e não há intercessor, e não há ninguém que possa resolver, porque Maria, Pedro, João, Tiago, todos eles estão dormindo, todos que morreram, que foram canonizados pela Igreja Católica, essa idolatria demoníaca que eles colocaram no mundo, todos que morreram, eles estão dormindo, morreram e não têm como interceder por ninguém. O homem canoniza e fala que virou santo, mas ele não virou santo coisa nenhuma. Só no dia da ressurreição é que vamos ver quem vai estar com Jesus, que vai ser santo ou quem não vai estar. E só vai conseguir ser santo aqueles que entender esse versículo 3. Do contrário, você já está fora do plano da salvação. Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal, dá o seu like, compartilhe o vídeo e faça seu comentário. Que Deus abençoe. Eu quero ouvir seu comentário. Eu quero ouvir. Coloque lá embaixo alguma coisa. O que você acha? Porque a verdade está aqui. Aqui é que Jesus tirou e falou lá no livro de João, no capítulo 8 e o verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui está a verdade que liberta. Deus, Jeová, Deus que é o mesmo Jeová, Deus que é o mesmo Espírito Santo, Deus que é o mesmo Pai de todos os Espíritos, e Jesus Cristo a quem enviaste. A salvação está aqui. Fora daqui não há salvação. Fique com Deus.